Amigos do programa Momentos de Reflexão, quarta-feira, 26 de janeiro. Hoje a igreja celebra São Timóteo e São Tito, bispos. São Timóteo era filho pagão, de um pagão, e sua mãe, judia. Foi discípulo e colaborador fiel de Paulo e foi por ele colocado diante da comunidade de Éfeso como bispo. E São Tito também foi companheiro de Paulo na ação missionária e esteve mais presente junto à igreja de Creta. Eles são destinatários das cartas pastorais de Paulo, onde já transparecem os primeiros ministérios da igreja. Que o Senhor nos dê a força para sermos agora também as testemunhas do reino de Deus nesse mundo. E nós vamos, irmãos e irmãs, meditar no evangelista Lucas, no capítulo 10, os versículos de 1 a 9. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a cada cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsas, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Irmãos e irmãs, em Lucas, no capítulo 9, nos versículos de 1 a 6, encontramos o envio dos 12 apóstolos, mas nestes, apesar de formarem o núcleo da jovem igreja, não foram mandados como precursores de Jesus. Já não tenham ainda identificado como Messias aquele que os enviara, como se pode ver no versículo 20 do mesmo capítulo de hoje. Agora, Lucas narra que Jesus envia um novo grupo, o dos 72 discípulos. Estes, sim, são enviados na presente de Jesus e na frente de Jesus, na sua missão específica, ou seja, de curar os doentes e dizer que o reino de Deus chegou até cada um deles. Portanto, são enviados como precursores, como preparadores da chegada do reino de Deus, que eles anunciam na pessoa de Jesus. Lucas nos apresenta 72 discípulos enviados. Este número é simbólico e indica
a universalidade da missão. Todo o povo de Deus está chamado a se lançar na missão de anunciar a boa nova do reino. E esta missão não é uma tarefa somente do Papa, dos bispos, dos sacerdotes e diáconos, mas sim de uma obra de todos os cristãos batizados. Portanto, a missão é universal desde a sua origem. As instruções para os dois grupos de missionários são praticamente as mesmas. O texto especifica que Jesus envia 2 a 2, pois o anúncio do Evangelho é uma tarefa de comunidade. O fato de serem enviados 2 a 2 também quer mostrar a credibilidade do testemunho e o apoio mútuo no caso das dificuldades que aparecem. Jesus faz o envio e eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. É a imagem clássica da fraqueza diante da violência. A missão é uma obra difícil e perigosa. Aqueles que ele enviou devem cumprir fielmente o seu trabalho, mas não deve exigir demasiado de si mesmos e nem entrar em pânico diante da grandeza da missão. O estilo da missão de Jesus e dos discípulos é o oposto dos poderosos que o mundo até hoje idolatra. Os enviados não devem levar nada de material, mas devem contar com a providência divina. Eles devem curar os doentes, fazê-los gratuitamente, sem buscar outras recompensas. A fé e a missão começam no coração e devem terminar nos lábios e nas ações. Não podemos deixar que o receio, o medo, atrapalhem a nossa missão cristã de anunciar o reino de Deus que está presente em cada um de nós. E por isso, irmãos e irmãs, que nós vamos prosseguir orando, pedindo a Deus pelos nossos irmãos enfermos, pelas pessoas que nos pedem orações, pelos profissionais da saúde que estão trabalhando em benefício de nossos irmãos, e que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.